Nesse próximo vídeo, o Chico vai contar um pouco pra gente sobre as propriedades psicométricas das questões. Para isso, ele vai usar um relatório que a gente tem aqui no CDEA que especifica cada uma dessas propriedades. As questões objetivas têm propriedades que não são visíveis assim que elas são produzidas. É necessário realizar um teste, aplicar um conjunto de respondentes e, com base na tabulação desses resultados preliminares, é que a gente fica sabendo se a questão ficou boa ou não. Nesse vídeo, eu queria apresentar para vocês esse relatório aqui que a gente utiliza no CDEA para avaliar as propriedades estatísticas dos testes que vão para o nosso banco de dados. O relatório é dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco, ele diz respeito às medidas da aplicação como um todo, ou seja, quando o teste é aplicado para um grupo, como ele se comportou com aquele grupo. O bloco de baixo apresenta o resultado individual de cada teste. Vamos começar então examinando esse primeiro bloco que diz respeito ao teste. A gente tem como primeira informação quantas questões foram incluídas na prova. Em seguida, a gente sabe quantos alunos responderam. E as próximas três medidas são medidas descritivas, que estão aqui na ordem desvio padrão, mediana e média, que dão uma noção de como foi o desempenho conjunto. Essas medidas são muito boas para comparar duas turmas, por exemplo. Em seguida, vem aqui uma medida que é a confiabilidade do teste. Esse já é um assunto um pouquinho mais avançado que a gente vai deixar para outro vídeo. E na última coluna, a gente tem três medidas que dão a amplitude de respostas. Tem a nota máxima, a nota mínima, a diferença é a amplitude. Isso é importante, principalmente quando trata-se de um teste classificatório. Porque se eu estou interessado, por exemplo, como numa prova vestibular, em classificar os respondentes e todo mundo tirar nota entre 95 e 100, no nosso caso que são 30 questões, digamos, entre 27 e 30 questões certas, fica todo mundo empatado e aí eu não consigo discriminar. É importante que a amplitude de resposta seja grande e que as notas variem bastante. Bom, então vamos agora olhar o segundo bloco, o bloco que trata das questões individuais. A primeira coluna e a segunda indicam só de que questão nós estamos falando. Depois vem a resposta correta. Aí vem um grande bloco que mostra a distribuição de respostas entre as várias alternativas. Então, por exemplo, aqui na questão 1, a gente vê que ninguém escolheu a alternativa A, 12% escolheu a B, 63% a C, 10% a D e 12% a E. Então, é quanto teve de resposta em cada alternativa. Aí vem uma coluna que é bem importante, que é aquela coluna que indica os distratores que não foram escolhidos. Na sequência, vem o total de acertos. E esse total de acertos é olhado em três grupos distintos. Na primeira coluna é o total de acertos daquela questão entre todos os alunos. Na segunda coluna, que é do meio, é o total de acerto entre os 27% de alunos que tinham as notas mais elevadas. E a vizinha é o total de acertos entre os 27% de alunos que tinham as notas mais baixas. A ideia aqui, com alguma liberdade pedagógica, é que quem teve as notas mais baixas, em princípio, são os alunos que sabem menos, e quem teve as notas mais altas são os alunos que sabem mais. E aí o meu interesse é ver o desempenho da questão entre os alunos que sabem menos e entre os alunos que sabem mais, porque isso vai dar uma noção da capacidade discriminante da questão, que é o que está logo ao lado. Então, a última coluna é a correlação bisserial, que indica se acertar aquela pergunta é preditivo de tirar uma nota baixa ou uma nota alta. A ideia é que se você acerta uma pergunta, sua nota deveria ser mais alta. Então, agora vamos explorar o que isso significa. Vamos continuar aqui com a primeira e a segunda perguntas. A gente observa que a pergunta 1 teve um distrator que não foi utilizado, que é a alternativa A. E a gente também observa que a resposta mais escolhida foi a C, que é a resposta correta, e é isso que a gente deseja. É sempre um pouco suspeito quando a resposta mais escolhida é uma resposta errada, porque é de se imaginar que as pessoas tenham aprendido a matéria e que elas saibam a resposta correta. Então, o que a gente olha aqui na distribuição? A gente olha se tem uma quantidade equilibrada entre os diversos distratores
e que a resposta certa é a resposta modal. Na questão 2, a gente observa também que a alternativa A não foi utilizada, é um não distrator. Só que aqui tem um problema adicional. A porcentagem de respostas corretas é 91%. Então isso significa que a questão é fácil, né? E se a questão é fácil e tem distratores que não foram utilizados, a consequência a gente observa nas colunas ao lado, que mostra que a taxa de acerto entre os alunos que não sabem muito e os que sabem muito é a mesma. Então, na verdade, essa questão não ajuda a saber se a pessoa conhece bem a matéria ou não. E por último, isso resulta numa correlação bisserial bem baixinha, de 0,12. Eu queria convidar vocês agora a olhar a questão 13. Essa é uma questão interessante porque a gente observa que a resposta correta foi escolhida por 36% dos respondentes. E a alternativa C, que é um distrator, por quase 49% de quem fez o teste. Então, é sempre um problema de preocupação quando a resposta mais escolhida não é a resposta correta. E isso remete a duas possibilidades. Ou a questão é difícil e as pessoas estão errando, ou os distratores têm algum problema que está confundindo os alunos. Agora, tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que conversa com essa primeira, que é a taxa de acerto entre os alunos com nota alta é de quase 70%. E a taxa de acerto entre os alunos com nota baixa é de 15%. Então, vê, 70%, 15%. Isso significa que esta é uma questão bem discriminante, que quem sabe a matéria em geral, portanto, tira nota, acerta mais do que quem sabe pouco da matéria em geral e, portanto, tira nota baixa. Bom, então agora eu queria convidar vocês a dar uma olhadinha na questão 19 para a gente contrastar com a 13. A gente ali observa uma taxa de acerto elevada, de 89%, mas quando a gente olha em separado os alunos com nota baixa e nota alta, a gente vê que quem teve nota geral alta teve um acerto de 84,62%. E quem teve nota em geral baixa teve exatamente a mesma taxa de acerto de 84,62%. O que isso significa? Que tanto quem sabe a matéria quanto quem não sabe a matéria acerta essa questão. Então ela não é uma questão muito útil para discriminar o conhecimento geral. E, pior, isso se traduz numa correlação bisserial perto de zero, que significa acertar ou errar essa questão não é preditivo de ir bem ou ir mal na prova como um todo. E pior, com sinal negativo, que se for tomar ao pé da letra, significa que quando a pessoa acerta essa questão, ela vai pior na prova. Então, realmente, parece que tem algum problema aqui. A última coisa que eu queria destacar nesse vídeo é a questão 21, porque ela é um exemplo de uma questão que tem boas propriedades quantitativas de maneira geral. Então, dando uma olhadinha, a gente percebe que a resposta correta é a moda, ou seja, é a que teve o maior número de escolhas, que as frequências entre os distratores é mais ou menos equilibrada, todos os distratores foram escolhidos por um número minimamente razoável de alunos, não tem nenhum não distrator, ou seja, nenhum distrator ficou perdido. E quando a gente olha a taxa de acerto global, que é uma medida da dificuldade global da questão, a gente vê que ela foi de quase 60%, 59 e 57. E aí, quando desdobra entre a taxa de resposta entre os alunos com notas altas e baixas, a gente observa que entre os alunos com nota alta, isso passa para 92%. Então, era 60% no conjunto, passa para 92% entre os alunos com notas altas. E cai para menos da metade, 30,77% entre os alunos com nota baixa. Isso mostra um bom poder discriminante que se traduz numa alta correlação bisserial. Eu acho que é a correlação bisserial
mais alta entre todas as questões desta prova. Então, nesse vídeo a gente procurou destacar algumas propriedades estatísticas das questões. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso possa se desdobrar no futuro em novos estudos sobre as propriedades psicométricas dos testes. Bom, deu para notar que esse tópico tem muitos detalhes. A nossa ideia era realmente dar uma visão geral sobre as propriedades psicométricas das questões e deixar um convite para quem se interessar que continue estudando e se aprofundando nesse tópico.